Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa semana a gente vai fazer uma lista de exercícios, tá? Direcionados para poder exemplificar, então, algumas atividades que podem surgir utilizando as frações e os números decimais de maneira diferente das que a gente tinha feito até então. Nas outras aulas, a gente sempre usou o recurso da figura, e a gente sempre calculou, né, as frações em cima de figuras. Agora, a gente vai fazer a partir de quantidades. Como? Vocês vão entender quando eu colocar o exemplo aqui para vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela, só um minuto. Aqui. Vamos começar com o exemplo da Carmen, né? Carmen foi numa feira, então, e trouxe 9 laranjas para casa, né? Quando chegou, usou 1/3 das laranjas para poder fazer um suco. Quantas laranjas Carmen usou? Como que eu resolvo, né, essa questão? Muito simples. Lembrem-se da fração, né? Que o número que está no numerador, né? Ele mostra, então, a quantidade de partes que foram tomadas e o denominador que representa, então, em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, vamos lembrar lá, né? É bom vocês, a partir de agora, retomarem, né, os estudos das divisões. Então, voltem lá, peguem o caderno de vocês, peguem a tabuada da divisão, e é bom começar a estar com a tabuada, ó, na ponta da língua, que vai fazer diferença na hora que a gente começar a fazer esses cálculos, tá bom? Então, eu tenho 9 laranjas, né, que foram divididas em 3 partes iguais. Então, é muito simples. Eu tenho que pegar 9 laranjas e dividir por 3. Quanto que é 9 dividido por 3? 3, né? Então, e aí quantas partes foram tomadas? Uma. Então, como 1 vezes 3 é 3, então uma parte que foi tomada representa 3 laranjas. A gente não precisa fazer a multiplicação do número por 1, né? Porque o resultado vai ser ele mesmo. Então, olha só. Quando eu pego, então, 1/3 de 9 laranjas, eu estou pegando as 9 laranjas, dividindo em 3 partes iguais. Então, aqui eu tenho que fazer a operação da divisão. E eu sei que 1/3 dessas laranjas representam, então, 3 unidades, né? Então, quantas laranjas a Carmen usou para fazer o suco? Ela usou 3 laranjas. Observem que, né, quando eu faço a divisão, né, das 9 unidades por 3, né, é a mesma coisa de estar representando 1/3, 1/3 e 1/3. Então, guardem essa informação que daqui a pouco nós vamos utilizar, tá? Então, eu fiz o bloco de exercícios separado de acordo com os exemplos. Então, tem a mesma lógica para vocês treinarem, tá? Fazer exercício de fixação mesmo. Então, aqui no próximo slide, vocês vão seguir esse mesmo tipo de raciocínio para poder resolver os exercícios 1, 2 e 3, tá bom? Eu coloquei aqui um vídeo depois, se vocês quiserem assistir, com uma explicação diferente da minha, que né, pode auxiliá-los. E trouxe, então, um outro exemplo. Por quê? Porque nesse primeiro, todos os exercícios, ele usava o numerador, o número 1. Então, era sempre, então, praticamente só fazer a divisão do todo pelas partes e dar a resposta. Agora, a gente vai ter, então, um numerador maior que 1. Então, vamos ver como que a gente resolve? Então, vamos pegar o Paulo aqui como exemplo. O Paulo ganhou 6 balas. E ele comeu, então, 2/3 das balas. Quantas balas ele comeu? Quantas balas fez, né? Então, se a gente fazer, né, a divisão de 6 balas pela quantidade, né, que foram divididas, em quantas partes as balas foram divididas? É o denominador que me mostra isso. Então, é 6 balas que foram, né, divididas, então, em 3 partes. Então,
São 2 balas. 6 dividido por 3 é igual a 2. Agora, quantas balas, né? Quantos terços de balas o Paulo comeu? Paulo comeu 2 terços, ou seja, ele comeu essas 2 partes aqui do todo, né? Então, é o resultado da minha divisão vezes o número que está no meu numerador. Então, é 2 vezes 2. Ele comeu, então, 4 balas, né? Quantas balas restam? Se ele tinha 6 balas, comeu 4, então 6 menos 4, restam então 2 balas. Notem que a representação aqui, olha só, observe, 2 terços foram a quantidade de balas que Paulo comeu. Quantas foram? Foram 4 balas, olha só. 1 terço foi a quantidade de balas que restaram. Olha aqui, olha a quantidade que restou na figura, em branco. 1 terço. Em forma de unidades, né? Então, foram 2 balas. 4 mais 2 é igual a 6. Deu o total de balas dele. Em forma de fração, 3 terços. Então, observem que quando o numerador é igual ao denominador, nós estamos falando da unidade. Então, observem aqui que as 6 balas podem ser representadas pela fração 3 terços, tá? Que é o inteiro. Vocês notam que aqui o que a gente fez? A gente somou essas frações, né? Então, de forma automática, a gente já aprendeu uma coisa nova aqui. A gente aprendeu que frações que têm o mesmo denominador, a gente pode somar os numeradores, né? E encontrar, então, o resultado dessas frações. A gente vai usar isso, olha, nos próximos exercícios. Então, eu coloquei aqui o bloco 4, 5, 6, baseados nessa explicação anterior, tá bom? E no número 7 eu trouxe exatamente essa operação com frações, porque é muito simples e eu tenho certeza que vocês já entenderam a ideia. Então eu trouxe colorido para vocês observarem. Olha só, aqui eu tenho uma figura dividida em 5 partes, né? Onde eu tomei uma parte, então eu tenho a fração 1/5. A figura de baixo, observem que as figuras sempre têm o mesmo tamanho, né? Então, eu estou dividindo pela mesma figura, né? Na parte de baixo, então, a figura de baixo, eu tomei 3 partes. Então, eu tomei 3/5. Se eu somar 1/5 com 3/5, quanto que eu tenho dessa figura? Muito simples, é como se fosse uma operação mesmo, olha só. Eu tenho aqui a parte azul, né? Tomando uma unidade, e 3 partes pintadas em amarelo. Se eu somar todas, como elas são divididas em partes sempre divididas por 5, eu posso somá-las. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu somo o numerador, 1 mais 3, 4, e mantenho sempre o denominador. Então, aqui eu tenho 4/5 da figura. Vocês vão fazer as mesmas coisas com um exemplo com os números abaixo, tá? Da mesma forma, coloquei também um vídeo de explicação de um outro professor, caso vocês queiram ver, né, de maneira como se fosse um quadro, tá bom? Não tem quadro, então não pude fazer para vocês dessa forma. Foi a maneira que eu encontrei de auxiliá-los. A mesma forma com os números decimais, tá? Então, eu trouxe aqui um QBL, onde vocês vão posicionar os números decimais. E aí, eu tenho aqui aquela questão da quantidade de casas que vem depois da vírgula, que eu expliquei para vocês na semana passada. Então, quando eu divido um número, né, por 100, e esse número não precisa ser sempre 1, porque os exemplos anteriores eu sempre trouxe 1/10, 1/100, né? Pode ser qualquer número. Então, aqui eu trouxe, olha, o número 438 dividido por 100. Como que eu represento esse número, então, em número decimal? Eu vou copiar o mesmo número, né? O 438,
E onde eu vou localizar a vírgula? Aí é que é o X da questão. A vírgula, eu vou localizá-la, eu vou inseri-la de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador. Então, se eu tenho aqui 2 zeros, então eu vou começar da direita para a esquerda. Olha, 1, 2. Coloco a vírgula. Então, aqui eu tenho o número 4,38, tá? O número aqui, olha, 45 dividido por 1000. Como que eu leio esse número, né? Como que eu posiciono a vírgula para fazer a leitura? Aqui eu tenho 45 milésimos. Como que eu faço, então, a representação de 45 milésimos? Eu vou ver a quantidade de zeros que tem no número 1000. Quantos são? 3, né? Então, ó, 1, 2, 3. Eu repito o número 45 e aí, então, eu conto sempre da direita para a esquerda, né? A 3 casas, porque são 3 zeros. Então, lembra lá do quadro posicional, né? Então, a gente vai andar 1, 2. Lembre que era só o número 45. Só que como eu tenho que andar mais uma, eu tenho que pôr um zero aqui. Coloco a vírgula. E eu tenho alguma unidade? Não, não tenho. Então, aqui é zero, tá? Então, observem a quantidade de casas que o meu denominador indica para eu representar. Se faltar aqui, olha, um número, eu sempre vou colocar, então, um zero, ok? Então, esse vídeo, ele é um pouco mais curto, é uma lista de exercícios. Eu tenho aqui, então, uma série de vídeos também que vão auxiliá-los de forma visual, tá? Além da minha explicação. Então, boas atividades, bons estudos, se cuidem. Espero que estejam todos bem. Estou com saudade de vocês, viu? Beijo, tchauzinho.